Expert XP, o maior evento de investimentos do mundo, traz a visão dos grandes nomes do mercado sobre o novo futuro. Não perca as palestras abertas de Tony Blair, Irving Magic Johnson, Malala, Ray Dalio e especialistas brasileiros. De 14 a 18 de julho, inscreva-se em expertxp.com.br. O Amazonas chegou a 82.507 casos da Covid-19, depois de atingir a marca de 726 vítimas por milhão de habitantes, que é a maior taxa do país. O estado pode estar se beneficiando do que os infectologistas chamam de imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho, uma expressão que passou a fazer parte do vocabulário dos brasileiros desde o início da pandemia do coronavírus. Trata-se de um cenário em que o vírus deixaria de se espalhar porque boa parte da população já teria sido infectada e, portanto, estaria imune. Mas a viabilidade dessa tal imunidade de grupo, no caso do coronavírus, ainda divide os especialistas. Para o infectologista Júlio Croda, da Fiocruz, a exposição de boa parte da população ao vírus pode explicar a redução da curva no Amazonas, por exemplo. Muito provavelmente, Manaus e Amazonas não viverá outro pico do Covid, pelo menos a curto prazo, como viveu entre abril e maio. A gente não sabe por quanto tempo essa imunidade de rebanho irá durar. Já a diretora da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, Rosemary Pinto, alerta que os casos novos continuam surgindo. A tendência da população, a tendência em geral, é nós acharmos que o perigo passou, que está tudo bem agora e que nós podemos voltar aos mesmos hábitos de antes. Mas isso é uma ilusão, isso é uma utopia, porque o vírus continua aí, mesmo poucos, nós continuamos tendo casos novos, ou seja, o que indica que ainda tem pessoas que estão se contaminando e transmitindo o vírus para outros. Em São Paulo, o número de mortes diminuiu pela terceira semana consecutiva. No Rio de Janeiro, a média móvel do número de óbitos, que leva em conta a soma dos últimos 7 dias, também vem caindo. Os dois estados receberam a primeira onda da pandemia no país e agora estão em fase de flexibilização do isolamento. Até mesmo a cidade de Nova York, que foi epicentro da doença nos Estados Unidos, registrou pela primeira vez um dia sem mortes por Covid no último fim de semana. E qual que é a notícia boa? É aqui em Nova York, onde no sábado, na cidade de Nova York, não morreu ninguém de Covid-19. E em todo o estado morreram 5 pessoas de Covid-19. Foi a primeira vez na cidade de Nova York que não morreu ninguém em 4 meses. Uma pesquisa britânica publicada pela revista Science no mês passado sugere que o percentual de infectados necessário para a imunidade de rebanho seria de apenas 43% da população, e não 70%, como afirmavam os especialistas no início da pandemia. Mas até mesmo os autores da pesquisa alertam que trata-se apenas de um modelo matemático, sujeito a muitas variáveis. Além disso, com mais pessoas nas ruas, essa suposta imunidade de grupo pode não ser mais suficiente, como alertou o estatístico Eduardo Massad, da Fundação Getúlio Vargas, em entrevista à TV Globo. O nível de imunidade de rebanho que Manaus atingiu, ele é artificial. Ele significa que aproximadamente 11% da população da cidade já teve contato com esse vírus. Esse nível é suficiente para derrubar a curva epidêmica, considerando que uma grande parte dessa população esteve protegida até então. Então você tem lá graus de distanciamento social que estão entre 40% e 50%, significa que os outros 50% é que estão sujeitos a essa segunda onda. Quando passada a primeira onda epidêmica e você relaxa as medidas de distanciamento social, esse nível de imunidade de rebanho sobe. Como explicar a estabilização ou até a queda do número de mortes em estados onde houve reabertura? A imunidade de rebanho é possível no caso da Covid? O que já sabemos sobre o percentual de pessoas expostas ao vírus no Brasil? Há risco de uma nova onda de infecções? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou Carolina Moran, hoje sem o Roberto Maltic, e neste episódio converso com a microbiologista Natália Pasternak, integrante do blog Hora da Ciência do Globo, e com o médico Daniel Sorans, mestre em saúde pública pela Fiocruz.
Fique com a gente. Doutora Natália Pasternak, com o que a gente já sabe até agora sobre o percentual de pessoas infectadas pelo coronavírus, faz sentido se falar em imunidade de rebanho, pelo menos nas cidades onde a onda da pandemia chegou primeiro, como São Paulo, Rio e Manaus? Primeiro, a gente sabe muito pouco sobre a imunidade ao COVID-2 e como que ela acontece. E segundo, imunidade de rebanho é um conceito que precisa ser muito bem explicado. Na verdade, ele é um conceito que é amplamente utilizado para vacinas. E dentro de vacinas, ele é usado para a gente calcular qual que é o percentual da população que eu preciso vacinar para garantir a proteção dos vulneráveis. Isso quer dizer o quê? Que sempre vai ter uma parcela da população que não pode ser vacinada, ou porque ainda não tem idade, então bebês e crianças pequenas que ainda não entraram no calendário vacinal, ou aquelas pessoas que são imunocomprometidas por alguma doença e que não podem receber a vacina. Então, para proteger essas pessoas, qual é o percentual de imunidade de rebanho que eu tenho que gerar com a vacina para ter certeza que essas pessoas ficam protegidas? Então, esse conceito dentro de vacinas é uma coisa. Esse conceito dentro de uma imunidade natural é diferente. Por quê? Quando eu falo de vacina, eu tenho certeza que quem recebeu a vacina está imunizado. Agora, uma imunidade natural, nessa doença principalmente que é nova, eu não garanto que quem já pegou a doença está imune e não vai transmitir. Eu não tenho como garantir isso do mesmo jeito que eu garanto com uma vacina. Então, a gente tem muito mais variáveis do que a gente tem quando a gente fala em imunidade de rebanho para vacina. E daí que vem o problema. Para o COVID-2, a gente sabe muito pouco. Então, esses modelos que estão pensando em calcular qual que seria a imunidade de rebanho necessária para conter a transmissão da doença, eles têm que levar em conta essas incertezas. Uma dessas questões é sobre a imunidade depois da doença. Quem já teve Covid-19 fica livre de uma nova infecção? E será que a proteção é para sempre? Se o IgG, que é esse anticorpo que é usado para fazer a soroprevalência da doença na população, é um bom marcador, tudo indica que ele não é, porque muitas pessoas nem chegam a fazer IgG em quantidade suficiente para detectar, e outras pessoas fazem, mas depois de 2 meses esse nível cai muito e você não consegue mais detectar. Então, tudo isso influencia esse resultado dessa imunidade natural que a gente está querendo calcular. A gente não tem ainda os parâmetros necessários para calcular isso de uma maneira realista. Se a gente pega, por exemplo, os dados do EpiCovid-19, que é o maior mapeamento de coronavírus do país, aquele feito pela Universidade Federal de Pelotas, né, que mede justamente quem é que tem anticorpos. No caso de Manaus, por exemplo, o maior percentual foi encontrado entre 4 e 7 de junho, 14,6% da população. Na rodada seguinte, já cai para 8%. São Paulo, o maior percentual foi 3,3% entre 14 e 21 de maio. Agora, mais pessoas podem ter sido expostas ao vírus e não ter mais detectados os anticorpos nesse tipo de exame, né? A gente ainda não sabe. Exatamente. E até porque a única resposta imune não é anticorpos. A gente tem mais respostas imunes. A gente tem resposta imune celular de linfócitos T, que infelizmente não dá para medir tão facilmente quanto a gente mede anticorpos. Senão a gente já está medindo, porque esse é um outro parâmetro ótimo. Porque a gente já viu alguns estudos que mostram que pessoas que tiveram contato íntimo com familiares doentes, com a doença confirmada e que até tiveram sintomas, não apresentaram anticorpos, mas apresentaram uma resposta celular de linfócitos T. Então, essas pessoas podem estar imunes também. Elas podem ter tido a doença, mesmo de uma forma leve ou assintomática, e não fizeram anticorpos, mas têm uma resposta de células T robusta e estão imunes. E a gente não tem como medir essas pessoas na soroprevalência. Nos últimos dias, um trabalho que também mediu anticorpos chamou a atenção no mundo todo. Foi feito em Nova York, por uma equipe com vários brasileiros. O estudo examinou o plasma de 149 pessoas recuperadas da Covid-19. Em 20% delas, não encontrou nenhum anticorpo para o coronavírus. Outra coisa que já se mostrou que acontece é uma resposta cruzada também de célula T
com coronavírus de resfriado, esses coronavírus mais comuns, sazonais, que andam por aí e que a gente tem muito contato. E essa resposta cruzada que a gente já tem, porque muita gente já teve contato com esses coronavírus de resfriado, poderia proteger uma parcela da população. É possível que o contato prévio com outros coronavírus que já circulavam no mundo e mesmo com outras doenças e até vacinas tenha conferido alguma imunidade às pessoas. A ciência já viu isso acontecer antes. Então, somando aí um pouco mais para o número de pessoas que não são suscetíveis, porque já estariam protegidas por uma resposta cruzada. Mas a gente não tem como quantificar essas pessoas. Então, quando as pessoas falam, o número de suscetíveis provavelmente é menor do que a gente pensa, é possível sim. Mas a gente não tem como medir, a gente não tem as ferramentas necessárias para medir isso ainda. Há 3 semanas, a revista Science publicou um estudo britânico que indica que o percentual necessário para a existência da imunidade de rebanho seria menor do que aquele que a gente vinha ouvindo desde o início da pandemia, né? Sempre se ouviu falar que de 60% a 70% das pessoas teriam que estar vacinadas ou imunizadas para garantir a imunidade de rebanho. A pesquisa fala em 43%, levando em conta os diferentes padrões de comportamento da população. O que é que esse estudo quer dizer na prática? Na prática, o que ele quis dizer é que a população não é homogênea. Então, quando a gente faz aquele cálculo inicial desse percentual que deu aí 60%, 70%, é um cálculo inicial que leva em conta como se a população realmente tivesse um comportamento muito homogêneo. Todo mundo é suscetível e todo mundo tem a mesma capacidade de transmissão. E daí você calcula isso. E o que esse estudo mostrou é que as populações não são homogêneas. Então o número de suscetíveis pode variar, até por esses fatores que eu já falei. Tem pessoas que podem estar protegidas aí por outros fatores. Então o número de suscetíveis varia. O comportamento das pessoas também varia. Tem pessoas que têm mais potencial de transmitir e pessoas que têm menos potencial de transmitir. E esse estudo, então, tentou modelar isso para dizer que, olha, se o número de suscetíveis for menor do que a gente está contemplando e a gente levar em conta que nem todo mundo tem o potencial de transmitir o vírus da mesma maneira, então talvez a imunidade de rebanho necessária seja menor do que o que a gente está imaginando. Isso é possível? Matematicamente teoricamente é possível. O estudo é bom, ele é como uma ferramenta de estudo epidemiológica, o estudo é bom, mas ele não deve ser usado para nortear comportamento e políticas públicas, porque tem um monte de variáveis que precisam ser levadas em conta. Mesmo esse estudo, ele se baseia em soroprevalência, e a soroprevalência a gente já viu que não é uma medida muito confiável. Resumindo, tem gente que se cura sem nem precisar de anticorpos, gente que se cura produzindo poucos anticorpos e quem se cura fazendo muitos anticorpos. Diante de tudo isso, resta a pergunta: quem já está curado pode pegar de novo? Outra coisa que é importante é que, apesar de realmente o comportamento da população não ser homogêneo, a gente sabe que existem pessoas que são o que a gente chama de super spreaders, né? Pessoas que transmitem muito mais do que o tal R0 do vírus. A gente viu isso acontecer na Coreia do Sul. Uma pessoa foi responsável por um surto enorme, porque ela tinha uma capacidade de transmissão muito acima da média. E o modelo não tem como prever esse tipo de comportamento. Outra coisa é que, se por um lado a população não é homogênea, a distribuição da doença também não é homogênea. E com a vacina, quando você faz uma campanha de vacinação, você tenta a cobertura mais homogênea possível. Você quer vacinar a maior parte da população possível, e para isso você faz as campanhas. Agora, quando a doença avança de forma natural, essa cobertura não é homogênea, ela não é uma cobertura ampla. Ela vai avançando de acordo com a transmissão da doença, podendo deixar vários locais e clusters de pessoas completamente vulneráveis, suscetíveis. E
Uma outra pesquisa feita na maior cidade do país mostra como a desigualdade social determina o perfil das vítimas da Covid-19. Enquanto no resto do mundo a idade é que é o fator mais decisivo, em São Paulo o endereço acaba se tornando mais importante. Então, com certeza, o que a gente veria seria uma doença mais controlada, sim, porque você já tem uma grande parcela da população que está imune, então, obviamente, a doença vai estar controlada, ela talvez deixe de ser pandêmica para se tornar endêmica e para ter surtos localizados. Então, isso não quer dizer que a doença vai sumir. Quer dizer que ela pode se tornar uma doença endêmica, como dengue, como gripe, e ter surtos eventuais que continuam matando muita gente. O número de mortes provocadas por doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti em 2019 aumentou cerca de 250% em relação ao ano anterior, de acordo com o Ministério da Saúde. Doutora Natália Pasternak, muito obrigada pela participação mais uma vez. Até a próxima. Obrigada a você, Carol. Doutor Daniel Sorães, em algumas cidades brasileiras, onde já começou a haver um relaxamento do distanciamento social, não houve ainda um repique do número de casos, né? O caso de Manaus, Rio de Janeiro, São Paulo. Como é que a gente pode explicar esse fenômeno? Carolina, a gente percebe que em algumas cidades o número de casos subiu muito rápido e matou muita gente, né? Como o caso do Rio de Janeiro, por exemplo, em que a gente tem 41 óbitos para cada 100 mil habitantes. Do mesmo jeito que a gente teve uma elevação rápida do número de óbitos, também a gente viu um declínio desse número de óbitos sustentado até agora. Isso muito provavelmente é devido àquele fenômeno que a gente não conseguiu fazer, que foi o achatamento da curva. A gente teve uma curva bastante íngreme, com muito mais óbitos e com muito mais casos do que a gente podia esperar. Já dá para se falar na tal imunidade de rebanho nessas cidades onde a epidemia chegou primeiro? No início da pandemia, se tinha a expectativa de que seriam necessárias de 60% a 80% da população contaminadas para alcançar a imunidade de rebanho. Aos poucos, a gente viu que isso está sendo um pouco diferente na prática. Algumas cidades, quando chegam entre 25% e 35% de soroprevalência para a Covid, começam a ter uma redução do número de casos bastante significativa. A capacidade de transmissão da doença diminui muito. Aquilo que a gente chama de R, que é a capacidade de uma pessoa, quando pega a Covid, transmitir para uma, duas ou mais pessoas, vem diminuindo para menos de 1, e a taxa de transmissão vem caindo aí abruptamente em algumas capitais e algumas comunidades do país. A taxa de transmissão da Covid-19 aqui em São Luís, que chegou a ser a mais baixa do Brasil, voltou a subir. Para pesquisadores do Grupo de Modelagem da Covid-19 da Universidade Federal do Maranhão, isso é reflexo do cotidiano que a região metropolitana passou a adotar depois da flexibilização de vários setores da economia. Então, de fato, não se sabe ao certo se são um efeito isolado da imunidade de rebanho. O que a gente sabe é que o número de casos vem caindo sustentadamente em algumas comunidades e até em algumas cidades desde o final do mês de maio. O senhor acredita que a gente ainda pode assistir a uma nova onda de aumento de número de casos e de mortes nessas cidades à medida que as atividades vão sendo retomadas? A retomada está tendo uma certa cautela por parte de todos, né, de todos os institutos de pesquisa e por parte da população também. Mas o que parece que acontece é que, mesmo com a retomada, a gente não vê um aumento do número de casos. Em algumas cidades essa retomada já tem mais de 30 dias. Se a gente pegar algumas cidades da Baixada Fluminense, isso já tem bem mais que 30 dias, e a gente não percebe, de fato, um aumento do número de casos, nem um aumento do número de óbitos. Ficou bem concentrado no Rio de Janeiro capital e na região metropolitana os óbitos no mês de março. A cidade do Rio teve 4 mil óbitos por Covid no mês de março, e a gente só foi conseguir ver isso depois, quando se ajustou a curva dos óbitos
pela data do óbito e não pela data da notificação, porque muitas notificações chegaram com muito tempo de atraso. Agora, há um custo altíssimo, né, doutor? A gente chega num patamar aí de redução de casos e de mortes, né? O Brasil inteiro já tem mais de 70 mil mortos, estados como o Rio e São Paulo concentrando, Manaus, aquela tragédia que a gente assistiu, né, dos corpos empilhados, então um custo muito alto, né? Em algumas capitais, a gente teve o pior cenário que podia ser desenhado, né? O Amazonas já foi considerado pelo Ministério da Saúde como um dos estados com situação mais crítica em relação à Covid-19. O sistema de saúde colapsou e foram necessários enterros coletivos para dar conta da grande quantidade de mortes por Covid ou causas respiratórias. Com uma curva super íngreme e sem leitos adequados para receber esses pacientes, 1.700 pacientes só na cidade do Rio morreram nas salas vermelhas e amarelas das unidades de pronto atendimento, sem acesso a um leito hospitalar adequado. Então, esse é um custo altíssimo para a sociedade brasileira. O número de mortes que poderiam ter sido evitadas com um atendimento adequado de saúde foi muito grande. E não distribuído de maneira igual pela sociedade, né? O custo foi maior para quem é mais pobre, para quem tinha que sair para trabalhar mesmo durante o isolamento, pegar transporte público. Se a gente pega esse mapeamento aí socioeconômico das mortes, né, das vítimas, a gente vê que não foi igual, né? Uma pesquisa mostrou que a Covid-19 atinge principalmente os moradores dos bairros mais pobres e afastados do centro da capital paulista. São regiões que registram mais casos e mais mortes em função da doença. Exatamente, Carolina. Se a gente falar em isolamento social num aglomerado subnormal, numa favela na cidade do Rio de Janeiro, já é muito difícil por si só. Se a gente pensar que moram 3,5 pessoas para cada domicílio e que algumas comunidades têm condições de higiene e condições de saneamento básico muito, muito precárias, seria muito difícil a gente conseguir isolar a doença da Covid no nosso estado e na região metropolitana da maioria das capitais do Brasil. Então, a disseminação foi muito rápida da doença, e o que levou a um aumento de número de óbitos e de casos muito expressivo. Consequentemente, após essa tragédia, a gente vê uma redução aí sustentada do número de casos, gradativamente, semana a semana, até agora, sendo a semana que a gente tem o menor número de casos em muitas capitais aí do país. Agora, a verdade é que a gente ainda sabe muito pouco sobre a doença, sobre a prevalência dela aqui no Brasil, né, doutor? Justamente porque testamos muito pouco, a gente não sabe qual percentual da população de fato foi exposto à Covid, tem gente que pode ter tido e depois o exame sorológico não detecta aquele anticorpo, a gente sabe muito pouco, né? Não dá para falar que o pior já passou e um liberou geral nessas cidades onde a epidemia chegou primeiro, né? Um liberou geral nunca é bom, porque a gente pode ter casos de pessoas isoladas, e que podem pegar a doença posterior a esse período e ainda a gente ter pequenos surtos isolados nessa cidade. Mas a gente sabe sim que o pior já passou em muitas cidades como Rio, São Paulo, onde o pico fica muito marcado mesmo no mês de maio, mas uma situação que tem que se cuidar é que ainda existirá a circulação do vírus na cidade e pessoas que não foram expostas anteriormente podem ser expostas agora. Apesar da gente, nessa cidade, já ter leito sobrando, já ter uma redução do número de casos nas unidades básicas e uma redução do número de casos nas UPAs, ainda precisa se ter cautela para não expor pessoas desnecessariamente aí à doença. Agora, de fato, a gente sabe que o pico da doença ficou no mês de abril, no mês de maio e no mês de junho. Doutor, para a gente encerrar, o que o senhor diria para quem está nos ouvindo? Tem muita gente que ficou confinada esses meses todos e agora fica nessa angústia, nessa ansiedade de saber se pode começar a retomar algumas atividades. Tem outras pessoas que não se isolaram e continuaram suas atividades normais aí durante esse período. Qual é a recomendação nesse momento? Agora, nesse momento, a palavra é equilíbrio. Não se jogar e aglomerar, fazer festas e coisas,
mas começar a retomada gradual das suas atividades. Até porque outras doenças, problemas de saúde mental e necessidade individual de cada um vai começar a acontecer e já acontece. Doutor Daniel Sorange, muito obrigada pela participação. Bom trabalho aí para o senhor. Um abraço, obrigado. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que o conteúdo de serviço sobre o novo coronavírus está aberto, não é preciso ser assinante. A edição deste episódio é do João Guilherme Lacerda. Até mais.